puxar é Abraão. Abraão é o homem que ouviu a voz de Deus, do Deus que chama para fora, e ele confiou nesse Deus quando não havia estrada, quando não havia caminho. Ele fez de Deus o seu caminho. E ele caminha com esse Deus. E ele se torna para nós o pai da fé. E ele é o pai da fé não porque chegou ao destino perfeito, mas porque ousou caminhar mesmo sem saber para onde ia. Moldado no fogo do processo. Quer dizer, ele escolhe caminhar com Deus porque ele fez de Deus o seu destino. Quer dizer, ele fez de Deus a sua chegada. Aí ele caminhou com esse Deus que já tinha chegado. Então, espiritualidade tem a ver com isso. E eu vejo nisso uma ferramenta terapêutica, porque para mim tudo na Bíblia é terapêutico. Então, o que eu vejo? Eu vejo a redescoberta do propósito da existência. O ser humano que perde o propósito, a história do Gênesis, a história é a história de alguém de um humano que perde perde o propósito e daí entra em medo, ansiedade. Aí Deus começa a recriar essa história. É interessante que Noé é um recomeço. Deus recomeça com Noé. E depois Deus recomeça de uma forma surpreendente com Abraão. E Abraão, ele é esse homem que é feito nele o propósito existencial. Ele descobre uma oração de alinhamento com a voz do Eterno, que ainda chama o coração humano para sair da sua terra. Ele sai da sua zona de conforto para caminhar com Deus. Então, quando eu falo isso, estou falando dos fundamentos da espiritualidade cristã. Então, usando o Abraão como um processo de transformação em que você vê muito presente nele, depois na vida do seu filho, do seu neto, e além, né? Propósito e promessa. Então, Deus tem para você que está me ouvindo agora um propósito e uma promessa. Então, ouça bem, Abraão não foi apenas um peregrino em Canaã, mas ele foi um caminheiro da alma. Quer dizer, Deus trabalhou dentro dele. Então, ele é um próprio território da ação de Deus. Veja que a sua jornada começa com um chamado no seu coração, na sua visão, na sua mentalidade. Um chamado que interrompe suas rotinas. Sua jornada começa com um chamado que interrompe rotinas, quebra padrões familiares e convida a uma confiança radical. Veja, você tem aqui o fundamento básico da espiritualidade. E essa realidade